salve, galera! E aí, vamos começar mais um podcast da base Zero à Esquerda aqui da Igreja Feitoria Seller. E se tu acompanha a gente já há algum tempo e já assistiu algum outro podcast da base, já viu que tem alguma coisa diferente, né? O que tá diferente? Bom, nossa apresentadora aí mudou, hein? Os apresentadores. Exatamente. Cadê o Gabriel? Não sei. O Gabriel dessa vez trocou de lado. Mas vamos ver se tem alguém aqui que adivinha pela semelhança. Quem tá apresentando ali é o que do apresentador? Depois não fala agora, a gente fala Bota no final. nos comentários. Isso, depois o pessoal coloca nos comentários pra ver por que o apresentador trocou de lado. Mas Vira continua, casaco. eu acho que mais ou menos na mesma Na mesma linha. linha, ou na mesma descendência, digamos assim. Sim. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito legal, e a gente tem dois convidados especiais. Um já é da casa, né? Um já tá aqui, Um não é convidado, né? Um não é convidado, já é daqui. A gente tem um convidado muito especial aqui. E o que tu acha? A gente deixa eles se apresentar, a gente apresenta eles? Bom, acho melhor se eles se apresentarem. Exatamente. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Wesley, eu sou um zero à esquerda, né? E não é de hoje, é muito tempo já, né? Então, eu trabalho com segurança, né? Mas estou aí pra falar sobre um assunto que me interessa bastante e que tiver nosso alcance pra ajudar, né? Vamos responder as perguntas de hoje aí. Ó, quem olhou e escutou agora não sabe o que é o zero à esquerda, assiste os outros vídeos que a gente já explicou. Vai ter que assistir os outros, né? Eu sei que parece estranho até o cara falar que é um zero à esquerda, mas tem um motivo, não tem? Tem uma razão. Bom, que nem ela falou aí, acho que o pessoal que assiste já sabe, já me conhece pelo menos, mas eu nunca me apresentei, né? Até onde eu me lembro. Pelo menos É não desse lado verdade. da mesa, só do outro. Exatamente. Eu sou o Gabriel, também sou da base ali, sou o diretor JA da base da Seller. E daí, por uma questão de opção, eu vim trocar de lado hoje, porque a gente veio falar de um assunto que também tá um pouco na minha área. Qual que é o assunto de hoje aí, meu? O cara que veio Prosperidade, vida financeira e muito mais cristã, né? Por que eu falei que tá um pouco na minha área, né? Por causa que também sou estudante de economia. Então, vou tentar usar o curso que eu tô fazendo pra ajudar aqui um pouco. Então, já que vocês já se apresentaram, vamos começar, vamos pra primeira pergunta. Bora lá. Quero pedir para que a produção passe para a primeira pergunta. Tu começa respondendo aí. Vai lançar pra mim já? Claro, né? Tu é o convidado, né? Pois é, então vamos lá então. O que é prosperidade pensando em um ponto de vista cristão? Bom, vamos começar respondendo uma situação para deixar bem clara já aqui. Prosperidade não é só um quesito financeiro, né? Ele vai muito além disso. Prosperidade vai pro físico, vai pro mental, vai pro emocional, né? Vai pro espiritual. Existe na Bíblia mais de eu descobri isso há pouco tempo. Existe mais de 140 versículos na Bíblia falando sobre prosperidade. E eu achei muito fascinante isso. E está lá em um versículo que eu gosto muito, vou até abrir na Bíblia para ler a respeito da prosperidade. Tem uma ali no cenário. Cenário? Agora aí. Está lá em Eclesiastes. Capítulo 5, versículo 19. Quando aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, ele lhe deu poder para deles comer, receber sua porção, desfrutar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Em algumas traduções vão falar um presente de Deus. Então, para finalizar minha parte, prosperidade é um presente de Deus, né? Então, é algo que dá pra definir muito bem isso aí. Vai lá, Gabriel. O que é prosperidade pra ti? Vamos tentar pensar pelo lado da prosperidade, já que eu tô quebrado. Mas você sem pensar no Prosperidade quesito tá mal. dinheiro, né? Prosperidade tá mal. A parte que ele olhou Eclesiastes 5. Foi, né? Eclesiastes 19:5. 19:5. Isso. Cita ali, sim, a riqueza é um dom de Deus, né? Só que esse versículo ali, ele tá numa parte que diz que que a riqueza é vaidade também.
Também. Tá no, o subtítulo do parágrafo Um inteiro pouquinho, diz isso. um pouquinho antes, né? Exatamente, um pouco antes. Se tu for pegar essa parte, então, e ler ela desde o início, ela vai dizer o quê? Que tem gente que talvez não tenha uma... A gente não tá aqui pra dizer que tu tem que ter muito dinheiro, cara, entendeu? Sim. Porque prosperidade não tá baseado nisso. Até porque tu pode ser uma pessoa muito bem financeiramente, digamos assim, vamos falar do mundo econômico. Tu é uma pessoa que, cara, tu vive na bolsa, na B3 no Brasil ali, fazendo operações ali a longo prazo, médio prazo, curto prazo, e tu tem um retorno bom. Tu pode ter uma prosperidade financeira boa. Mas no quesito da pergunta que eu acho colocar ali pra gente, a prosperidade em si não precisa necessariamente estar ligada a isso. Por quê, cara? Porque, meu, tu pode ser alguém que não tem essa condição financeira tão elevada, mas tu é próspero de maneira completa. Em que sentido que eu quero dizer? Numa parte que se vou tornar minhas palavras do... Já ouviu falar em Enéas? No Enéas tu já ouviu falar, né? Já Foi um ouvi. político muito antigo Já ouvi. que dizia o quê? Que só o conhecimento liberta o... Quem é que lembra? O homem. O homem. Se tu não tiver conhecimento... Óbvio, tu precisa de conhecimento pra conseguir ter... Digamos, se tu tá operando no BT, precisa de conhecimento. Mas se tu não buscar se aprimorar pessoalmente, entendeu? Não adianta tu ter todo aquele dinheiro ou todo esse quesito financeiro, entende? Porque tu ser próspero é uma questão individual, só que uma questão de aprimoramento da alma, entende? Tu não tá se aprimorando toda vez que tu tá pensando assim, mas agora eu preciso de mais dinheiro pra conseguir mais prosperidade, eu preciso de ter mais bens. Tanto que ali no capítulo que o Wesley citou ali, até fala que o homem pobre deita e dorme normalmente, mas Exatamente. o rico, a riqueza não o deixa Dormir. dormir. Aí entra a questão aquela... Te cortei? Não? Não. Entra a questão aquela... Deixa uma pergunta a mais pra nós, né? A prosperidade, ela é diferente de uma prosperidade cristã para uma não cristã? Nesse mesmo versículo responde essa pergunta, né, que tu citou. Prosperidade cristã, ela é baseada em Cristo. A gente segue muito o que Cristo vive, o que Cristo fala. Prosperidade não cristã, ela não é eterna. Ela vem, ela acontece, mas ela não é eterna, né? A gente pode ser próspero no céu também. Pode ir muito além. Uhum. Então, acho que a gente pode passar a próxima pergunta. Tem alguma coisa pra falar? Não. Um E comentário? tu, algum comentário? Tá de boa. Vamos passar a próxima pergunta, então? Pedir pra... O que seria o amor ao dinheiro? Essa frase pode ser estendida e dizer que se pode ter o amor aos bens materiais também? Ou amor ao dinheiro já incluiria a afeição pelos bens? Agora tu começa, né? Eu começo? Tá bom. Eu começo. Então vou pegar ali, ó, a primeira pergunta, porque eu tô vendo 3 pontos de interrogação, né? A primeira. O que seria o amor ao dinheiro? Como é que vocês definem amor pra vocês? O que significa essa palavra pra ti? Amor é amar, né? Mas aí ficou redundante, Ele foi né? esperto. Então, o cara Amor, pegou... amor é amar. Vou citar o verbo aqui agora. Quer que eu cite todos os significados que aí ele pode ficou ter? redundante. É a mesma coisa que uma corrida é correr, entendeu? É, Não tá- mas- Depende do termo, então, que tá sendo usado. É que definir amor é muito Que difícil, nem, Gabriel. pra mim, Não é... definir o amor ali, amor ao dinheiro, pra mim seria um gostar muito do dinheiro. Aí seria um... Definir amor é muito complicado, é muito difícil definir amor. depende onde tá posto na frase que tu... Mas como que tu definiria, então? Ou tu, por enquanto, tu não tem uma definição completa? Cara, eu tô aprendendo sobre isso ainda. Eu acho que eu tenho muito que aprender sobre isso ainda. Eu não sou a pessoa exata pra Concordo. definir o que é amor, né? Assim, Mas... o pensamento que eu ia botar. Vocês concordam comigo que vai ter vários tipos de amor, certo? Correto. Uhum. Mas vai ter o amor de irmão pra irmão, de Amor pai materno. pra filho, até posso dizer assim, até quem gosta do cachorro, digamos assim, entre aspas, também. Mas a gente tá tentando definir aqui uma base. Será que existe algo da onde o amor, ele cria essas ramificações aí? Ou não? Pois é, cara. Por que eu quero responder essa pergunta desse jeito? Por causa que eu acho que
conforme a gente conversou antes aqui, né, de Uhum. começar, eu acho que outras perguntas vão estar baseadas nisso aí também, nessa resposta. O que seria o amor? A gente falou na classe jovem um dia sobre isso, quem é que lembra? Bah, mas aí tu quer lembrar Aí coisa muito peguei- antiga, hein? Peguei pesado, né? Tu lembra Peguei disso? pesado. Eu lembro. Eu lembro uma coisa que eu citei lá na frase, na classe. Quem tava lá? Vamos ver. Eu tava? Eu não lembro se eu Não, tava. nesse tu dia não tu tava. Eu uso a Nesse desculpa dia. de que ela não Ah, então eu tô tava. Ó, salvo. já tão Então eu lembrando. tô salvo. Eu então. também não tava, tamo junto. Já estão lembrando porque eles já lembraram que tu não tava. Viu? Então a gente vai lembrar do que a gente conversou Então na eu tô classe salvo lá. nessa aí, então. Como que eu defini amor naquele dia, tá? Uma definição que eu peguei. Pegou amor a Deus. Isso, botei isso É. como base. Mas eu disse o quê? Que como base. Incondicional. Tô dizendo sem olhar essas ramificações que a gente acabou de citar. Sim. Da onde ele surgiria para daí se ramificar. O amor seria algo que eu faço ou que eu realizo sem interesse Algo incondicional. incondicional, sem interesse em receber o quê? Algo em Troca. troca. Mesmo correndo o risco de eu me Machucar. ferir, machucar, alguma coisa assim. O que eu quero citar com isso? Então, vamos supor a seguinte situação hipotética. Tu casou. Vou botar tu como Mas por- exemplo aqui. Porque eu, cara. Porque eu quis tu. Tu é o convidado, então. Ah, ó, tu rachou. casou. E daí vamos supor assim. Tá, eu tipo, casei. Não sei, mas casei. Vamos lá. tu sofreu um acidente, meu. Ah, qual acidente, cara? Bateu de moto a 120 km. Perdeu a mão. Ficou Não tetraplégico. exagera, vamos Tetraplégico. vamos com calma. Nossa, ele piorou, tu viu? Aí agora é o seguinte. Tua esposa cuida de ti ou não cuida de ti? Bah, daí é muito amor, né? Agora a gente conseguiu chegar numa base, entendeu? Por causa que isso que ela tá fazendo, ela não tá esperando literalmente nada em troca. Sim. Agora vamos supor o seguinte, eu tenho um amigo que a mãe dele sofreu de Alzheimer. Ele teve que fazer tudo pela mãe dele durante um bom tempo. E a mãe dele, Alzheimer, você já viu uma pessoa com Alzheimer? Alguma coisa Sim, assim? já. sim. A minha... Já vi. Ela esquece as coisas e muitas vezes até te xinga, não te xinga? Cara, tu tá fazendo aquilo ali porque... Tá, tu pode até dizer assim, ó. Eu tô fazendo aquilo ali por um dever. Por algo que eu tenho que cumprir isso. Por quê? Porque me cabe. Mas também tu pode fazer isso por outra motivação. E essa motivação que eu quero citar é aquilo que tá ali. Amor, por quê? Porque tu não espera receber literalmente nada em troca. Mas tu sente tanto aquela pessoa, ou o que quer que seja, digamos, a tua esposa, sente tanto uma empatia por ti, ou algo, que se te perder, vai sentir falta. Entendeu? Mesmo que tu não traga nada de bom agora, entendeu? Porque tu Sim. sofreu aquilo lá. Só que eu queria citar outro exemplo. Será que a gente tem, como ser humano, ter essa característica de amor dentro de si, ou não? Eu acho que sim, é Eu possível. acho que sim. O que vocês acham? Que a gente É conversou possível. na classe jovem. Acho que depende do... Se é amor de verdade, sim. Se você sente um amor de verdade, Nesse exemplo que eu te citei, sim, né? nesse exemplo, sim. Agora eu vou te citar outro. Cara, tu tem algum cara que tu não gosta? Cara, Não precisa atualmente... citar o nome, né? Não, vamos expor a não, com pessoa. certeza. Atualmente não. Atualmente não. Atualmente não? Atualmente tá, não. mas, vamos Mas já supor que tive, tu... mas já Tá, tive. esse que tu já teve. Tem. Esse que Não, já vocês tive. têm. Já Esse tive. que Já me vocês consertei já com a pessoa, já apertei as mãos, fiz tudo certinho. têm. Cara, tu tem a chance de salvar ele, entendeu? Uhum. Só que pra salvar ele vai te custar um grande esforço. Tu vai tentar ajudar ele ou não? Não. Tu vai querer ajudar o cara ou não? Não. Seja sincero. Responde com sinceridade. No momento que era da raiva, não. Óbvio que não. Óbvio que não. Não. Só que a gente chegou Se nesse possível, ponto... piorar a situação. Se possível, piorar a situação. A gente chegou Aham. nesse ponto na classe jovem, ó. Eu defini amor da seguinte maneira, ó. Não dá pra definir a base do amor sem citar Jesus Cristo. Por quê? Por que tu acha que não? É definição de amor, né? Porque ele foi o único que optou por, mesmo tendo tudo, se desfazer e vir ter nada. Nada. Ele optou deixar o tudo pra não ter nada. Mas por que isso? Pra salvar alguém Que não tem nada pra que ter nem tudo. o quis. Entendeu? Por causa que muita gente pode falar assim, bah, mas eu
nem quero saber de Deus, ou até pode questionar a existência dele, ou até querer que ele nem exista. Mas nesse mesmo ponto, que agora eu vou citar de novo, esse cara que tu não gosta dele, não gosta de ti e te odeia. Mas nessa mesma medida, Jesus fala assim, ó, amem ao próximo como a si mesmo. Só que tem mais uma coisa ainda. Quando pediram, mestre, como é que a gente faz pra ser que nem tu, alguma coisa assim, ele fala o quê? Orai por vossos inimigos. Porque se oram por vossos amigos, o que tem de bom? Nada. Não fazem os fariseus? Aí ele citou as pessoas, os publicanos também o mesmo. Por quê? Por causa que esse é o conceito exato de amor. No que eu queria... mas por que eu fiz todo esse rodeio só pra responder a primeira pergunta? O que seria o amor ao dinheiro, então? Pra ti agora. Tá, tu não respondeu a pergunta e jogou pra mim. Ó, malandro, ele, né? Cara, assim, ó. Viu? Ele só enrolou. Eu só enrolei. O dinheiro pode sim me trazer algo de bom e vai me trazer. Eu preciso dele pra sobreviver. Sim. Mas, cara, mesmo citando o texto que tu buscou ali em Eclesiastes 19:5, né? É 5:19. 5:19. Isso. Tá, Eclesiastes. A parte que ele fala que tudo é vaidade. Mesmo o cara já tendo dinheiro suficiente pra viver a vida muito bem, ele continua com a vaidade de ter mais e possuir mais bens. Isso é ganância, né? Agora ele chegou na ganância. Mas ele ama o dinheiro de tal maneira que mesmo agora não sendo necessário ele precisar de mais, ele vai em busca do quê? Mais. E talvez correndo o risco do quê? De perder tudo. De até se machucar. Entendeu? Ou até de fazer o quê? Por causa que ele já cita também, a riqueza ganha por meios injustos. Ele se correndo o risco de até perder a honra, entende? Ou de perder a sua honestidade. Porque ele ama algo que agora nem lhe traz benefício. Mas ele chegou naquela condição que a gente estava tentando definir no início. Entendeu? Agora ele já tá cego por algo chamado o quê? Dinheiro. Isso pra mim é que seria amor ao dinheiro. Entendeu? Então eu respondi a primeira pergunta, o que seria amor ao dinheiro? Seria essa condição que agora ele já tem o suficiente pra viver bem. Não tô dizendo que ele não pode ter inspirações, assim, pra prosperar, né? Que a gente falou antes. Mas ele não deve ter o quê? A ganância, ou digamos assim, um amor incondicional a ponto de, cara, isso aqui já não basta pra mim. Não basta, e eu preciso de sempre mais, mesmo que ele nem esteja me fazendo tanto bem, mas eu preciso de mais. Aí ele já chegou num quesito de amor a algo que não deveria estar amando, na minha opinião, por causa que o dinheiro em si nem sabe que ele existe. Exatamente. Mas é a segunda pergunta. A primeira eu respondi, vou deixar a segunda pra ti. Esta frase pode ser entendida e dizer que se pode ter amor aos bens materiais também. Bom, com certeza, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tive um sonho desde criança ter um golzinho quadrado. E eu comprei esse golzinho quadrado aos meus 20 anos. Só, pera aí. Rebaixado ou não? Aí que tá. Calma que eu vou chegar nessa parte. Eu comprei ele original. Comprei original. Mas eu tinha tanto amor por aquele bem material que eu pensava nele 24 horas por dia. Vou botar um aro 17. Vou botar um aro 20. Não, peraí. Eu vou rebaixar ele. Não vou rebaixar, vou botar ar. E ficava pensando nisso. Acordava pensando nisso. Dormia pensando em trabalhar, pensando nisso. Então o que se tornou? O amor. O amor ao meu bem. É um bem. O carro é um bem. Então aquilo se tornou tão prático que eu comecei a perceber que aquilo estava sendo uma rotina. E eu estava gostando demais. E eu tava fazendo tudo por aquilo. E isso é também uma forma de amar. Eu tô fazendo tudo por aquilo. Eu tô trabalhando para poder acumular, para poder juntar e mexer no carro. Eu tô acumulando para fazer as coisas. E aquilo acabou se tornando um amor. Então isso é um amor aos bens. Assim como o dinheiro também. Eu tava, como tu explicou, o dinheiro trabalhando sempre querendo mais, né? Ganância. E aqui, da mesma forma como a dos bens materiais, eu disse ter o carro como exemplo. Mas pode ser outro bem qualquer, uma casa, né, que tu conquistou, que tu adquiriu, e tu não para de querer ter casa agora. Tu tem uma casa que quer mais, quer mais. A famosa ganância, né? Então, sim, é possível, ao mesmo tempo, respondendo a pergunta, é possível ser entendida corretamente também o amor aos bens materiais, com certeza.
Então aqui a gente já definiu que sim, ó. A terceira pergunta já tá respondida. Isso já incluiria afeição pelos bens materiais? Com certeza. Inclui. Pode ter o cara que já ama os dois. Pode ter o cara que ama só o dinheiro, que só quer ver cifra na conta dele. E pode ter o que só quer ter pra comprar bem, só que também não pensa no próximo, entendeu? É. Então, eu acho que a gente respondeu as 3. E lá em Lucas, pra finalizar, tá, essa pergunta, lá em Lucas 16:13 vai dizer que não dá pra amar dois senhores, né? Então, ou tu ama a Deus, ou tu ama ao dinheiro, né? A gente tem que fazer uma escolha, né? Em qual que a gente vai Exatamente. colocar em primeiro lugar e o que a gente vai colocar como prioridade, né? Então, acho que a gente pode ir indo pra próxima pergunta, pra terceira pergunta. Vamos lá? Alguma coisa mais? Acho que não, bem respondido, né? Podemos passar pro próximo. Qual Bom. tipo de prosperidade Deus quer que seu povo tenha? Bom, essa aí me fez pensar muito, Gabriela. Isso daí eu te falei, né? Mexeu comigo essa semana. Aí te queimou. Não me queimou, É mas difícil. mexeu comigo, porque eu descobri coisa que nem eu sabia. Ah, isso aí? Eu separei um monte de versículos bíblicos lá em casa, lá, e é difícil de escolher qual que eu escolho pra essa pergunta. Pega todos. Não dá pra todo, o tempo não vai dar. Não, tá de boa, pode ir. Então, são mais de 140 versículos que falam sobre prosperidade e que Deus nos ensina, né, a como ser prósperos aqui na Terra. Então, eu separei alguns, mas não vou ler todos, eu não vou ler quase nenhum, mas eu vou dizer, vou citar, e depois você procura em casa e você confere lá certinho, tá, o que tá escrito lá. Para começar, eu gostaria de dizer que o tipo de prosperidade Deus gostaria de seu povo. Bom, Deus, ele nos ensina, tá? E nos bota em prática, a gente aprende isso na Bíblia. Que toda vez que ele dá prosperidade para nós e para o seu povo, ele dá com a intenção de quê? De ajudar o seu próximo, né? Ele dá com a intenção de ajudar o povo. Davi se tornou rei pelo povo, né? Se tornou próspero pelo povo. José, do governador do Egito, se tornou próspero para salvar o povo da seca, então foi pelo povo. Então, sempre que Deus fez uma pessoa próspera, foi pelo um bem maior, algo coletivo. Nunca foi algo simplesmente só para si. Então, a prosperidade que Ele quer para o seu povo, que tenha no íntimo, que não é só para si. Isso tem que estar gravado no coração do ser humano, principalmente nós que recebemos a palavra de Deus e entendemos isso. Lá em João 10 vai dizer que quer uma vida abundância, vida que a gente viva com abundância. Só para você procurar, você vai entender lá. A vida também que ele quer para nós é uma vida próspera, obediência, né? Para nós sermos obedientes a Ele. Prosperidade com alegria. Tem muito próspero, né? Que não só necessitando situação financeira, mas tem muito próspero que é infeliz emocionalmente. Muitas pessoas que têm dinheiro no bolso, mas não adianta ter dinheiro no bolso e tá com um câncer terminal, infelizmente. Então a pessoa tem que ter uma alegria, saber que aquilo vem de Deus. O que mais que eu posso dizer sobre ser próspero? É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Literalmente é muita coisa. Deixa eu ver na minha colinha aqui, né? A gente basicamente define prosperidade na primeira. Mas vai lá. Aqui eu separei uma pergunta, né? Pra botar em ar quando for feita. Além dessa pergunta, a prosperidade, tu acha que é pra todos, Gabriel? Pra todos? Sim. Sim? Sim. Mas tem alguma questão por que todos não são prósperos? Tem. E qual seria essa questão? Tem porque a gente definiu prosperidade no início, né? Qual foi a definição que a gente fez no início? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A gente fez uma definição no início de prosperidade, que prosperidade não era só dinheiro. Exatamente. Que a gente chegou de que prosperidade era conhecimento também, era o que é aprimoramento da alma. Exatamente. Agora a gente vai entrando no quesito ali. Sim. Qual o tipo de prosperidade que Deus quer que seu povo tenha? Eu vou pegar um verso que tá lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Exatamente. Por quê? Por que prosperidade então é para todos?
Assim, o podcast, eu sei que o tema era finanças, né? Talvez o pessoal que tá olhando ali tá falando, pô, mas os caras não estão falando de como investir na bolsa de valores. Cara, Fazer ações. Como que faz pra comprar commodities, entendeu? Mas como foi falado no início pelo nosso convidado, o podcast é finanças e prosperidade. Exatamente. É que prosperidade não é só finanças, é isso que o Exatamente. povo se engana, né? É muito mais do que isso. Exatamente. Exato, é mais do que isso. E a gente tá aqui pra falar do quê? Do que a gente definiu prosperidade no início, que prosperidade é o aperfeiçoamento da alma. Chegando nesse ponto, a gente vai ver que o quê? Se tu trabalha pra adquirir conhecimento, tu já vai começar a ser próspero. Até pelo seguinte fato, eu vi uma propaganda Sim. no YouTube, acho que foi no YouTube e no Instagram. Eu não sei se eu posso citar o nome do cara, senão depois corre se ele ver. Mas eu vou citar, é um filósofo que a gente conhece, o Cortella. Aí ele tá lá, fazendo a propaganda lá, e ele fala assim, você que... Como é que ele fala? Eu vou tentar como é que ele fala. Você Para chegar você até ele, a que gente tá conhece- bem? Para você que tem algum conhecimento em alguma área, pode ser filosófica, matemática, e deseja compartilhá-la, eu estou aqui para lhe apresentar o curso de como fazer um curso online e repassar o seu conhecimento e com isso ganhar dinheiro. E daí assim ele vai. Por que eu tô falando isso? Cara, conhecimento. Ele tá vendendo conhecimento na internet, tá? Ele já tá conseguindo chegar na parte das finanças ali, de que trata o próprio podcast. Mas isso em si é ser próspero, entende? Ele tá trabalhando com o conhecimento que ele tem. Ele tá trabalhando para adquirir mais conhecimento. Quando as pessoas trabalham para se aprimorarem pessoalmente, e eu tô falando num quesito realmente de estudos, digamos assim, não num quesito financeiro. Agora, tô falando num quesito pessoal mesmo, em qualquer área da vida que tu queira. Quando tu trabalha pra tu ser o melhor naquilo ali que tu faz, tu já tá sendo próspero. E com isso tu vai conseguir muito do quesito financeiro. Mas daí a pergunta que o Wesley me fez, a prosperidade é pra todos? É pra todos. Mas por que tem gente que não é próspera? Porque tem gente que não busca. Entendeu? A gente não busca a- conhecimento, não No busca Brasil, se tu for fazer uma estatística, e vamos lá, pega no site do IBGE, a maior parte das pessoas que conseguem, tem gente que tem realmente dificuldade pra ir no colégio, alguma coisa desse tipo. Mas tem gente que não quer, cara. Eu estudei, tu deve ter estudado com gente que não queria estudar. Eu Com era um certeza. desses, entendeu? Eu também. Cara, quem me conheceu aí, estiver vendo aí, sabe que eu Meu sou caderno o era rei. sempre em branco, cara. Eu sou o Eu rei. passava tamo com caderno em junto. branco. Eu passava com caderno em branco. Exato. Só trabalho e prova. Eu sou o rei da recuperação, cara. No ensino médio, a recuperação se chamava PPDA. Tu sabe o que significa PPDA? PPDA? É. Prova para... Ninguém no colégio sabia. O que é PPD? Tu acredita que nem os professores sabiam o que era PPDA? Ah, daí Sabe complica. quem é que sabia o que era PPDA? Eu. Porque eu já fiz tantos que eu sabia até o que significava a sigla. E sei até hoje. Projeto Pedagógico Didático de Apoio. Meu Deus. Credo. Era uma recuperação, mas a recuperação se chamava PPDA. Pra tu ter uma noção. Tomara que não tenha nenhum professor meu vendo esse podcast. No primeiro ano do ensino médio, eu tinha 22 matérias. Era das 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. Das 22 matérias, quem quer chutar quantos PPDA eu peguei? Em quantas matérias? 20. Não. Vai lá, chuta. Todas? 19. Peguei PPDA em 15, cara. Nossa. 15. Sendo que Eu chutei matemática... todas, né? ó, Porque o jeito que tá falando parece Pois que é, é. né? Nossa, Tem muito ruim. 19, né? em matemática, eu peguei PPDA no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Eu cheguei no dia pra fazer a recuperação de matemática, ela botou 3 folhas em cima da minha mesa. Cada folha era uma prova, cada uma equivalia a um trimestre. Ela não perguntou qual tu quer primeiro? Não, só botou as 3. E eu tinha 2 períodos pra fazer as 3. A primeira, se eu passasse na primeira, eu passei no primeiro trimestre. Se eu passasse na segunda, eu passei no segundo trimestre. Se eu passasse na terceira, eu passei no terceiro. Cara, fiz a primeira bem de boa. Falei, pô, primeiro eu tô aprovado. O segundo eu terminei. Agora ferrou, né? Mas tá de boa, vou passar. A terceira me quebrou. Bah, cara. A terceira me quebrou. E assim eu fui. Tá, sofri pra caramba pra passar naquele ano. Passei. Arranhando, cara. Tanto que quando eu cheguei no segundo ano, primeiro dia de aula, a professora. Nós temos aqui alunos que no ano anterior passaram tirando a tinta da trave. Eu olhei, não, eu passei levando a trave junto, porque não foi tirando a tinta da trave. Eu era o único ali naquela turma que tinha conseguido passar naqueles PPDA tudo, entendeu? Mas sofri, cara.
Eu tive um PPDA pra fazer, vou até mandar um abraço aí pro meu professor Cirineu, que gostava de mandar eu voltar pra secretaria pra pegar o bilhete de atrasado. Não podia entrar se não tivesse o bilhete. Ah, mas isso desde pequeno se atrasa, né, cara? Não, mas eu tinha um professor que Clube deixava de entrar. desbravadores. O Juarez deixava entrar. Mas eu vou mandar um abraço pro Cirineu, foi um professor muito... Lembro das aulas dele, eu vou até lembrar do nome da matéria que ele dava, que era já... Paisagismo. Paisagismo ele dava no primeiro ano. Peguei PPDA em paisagismo. Fui lendo a apostila no caminho, cara, de paisagismo no Tucanato. Cheguei lá, me deu a prova. Das 5 questões eu podia anular uma, que eu não quisesse responder. Das 5 questões tinha uma que eu não consegui ler na apostila quando tava no caminho. Anulei exatamente aquela lá. As outras 4 eu li no caminho e consegui responder. Por que eu tô chegando nesse ponto? Que eu citei toda essa minha história. Porque, cara, esse é um exemplo do estudante brasileiro, entendeu? Muitas vezes a gente não quer estudar. Ou muitas vezes a gente não tem incentivo suficiente pra estudar. No momento que eu não busco me aprimorar, eu não tô conseguindo chegar naquele quesito ali, ó. Prosperidade. Aí eu voltei pra pergunta do Wesley. Prosperidade é pra todos? Sim. Deus quer que todos tenham conhecimento. Mas por que nem todo mundo tem? Porque nem todo mundo busca. É difícil, cara. Entendeu? Pô, cara, não é fácil tu aprender... Uma coisa que tu não quer. Não é fácil tu aprender conjuntos, números naturais, conjuntos, números É, reais. Quem aprendeu fácil aí, tudo bem, tá? Me desculpa, mas eu não Ou aprendi fácil. aprender uma coisa que tu não gosta. de Aprender aprender. uma coisa que tu não gosta. Exatamente, cara. Daí tu entendeu? nem tem interesse naquele conteúdo, né? Exatamente. Nem tem interesse. Pegar um livro que tu não gosta de ler. Mas Vai às ser vezes, difícil, mas às maçante. vezes as situações da vida nos obriga a aprender aquela situação. Os PPD te obrigam a passar de ano. Obriga a Exatamente. passar de ano. Então a gente se obriga a fazer igual mesmo assim, entendeu? Então a pessoa, se buscar o conhecimento, Salomão é o homem mais sábio do mundo até hoje, ninguém superou Salomão, né? Então ele tinha, qual foi o conhecimento que ele adquiriu? Naquela hora de pedir sabedoria para Deus, né? Então é uma coisa que sem conhecimento não tem como ter prosperidade. Então podemos definir aí, sem conhecimento não há prosperidade. É Sim. isso aí. Então, tu deu um exemplo antes no início de uma pessoa que tinha um câncer terminal, Sim. mas tinha muito dinheiro ao mesmo tempo. Então, essa pessoa não é próspera, né? Se a gente for Não, pensando nisso, porque não é embora ela tendo muito dinheiro, ela não tinha saúde, não conseguiu atingir aquilo, né? Porque mesmo que ela pague todo o médico mais sábio do mundo pra curar um câncer que não tem cura, entendeu? É. Não adianta. Ela pode estar doente, né? A gente não tá dizendo que só porque ela Sim. é doente ela não prosperou na vida dela. Mas a gente quer dizer que se ela trabalhou só pra isso, não se aprimorou, entendeu? Por quê? Por causa que não é isso que ela vai levar no final e provavelmente ela vai estar desiludida. Até o Ricardo mandou um vídeo pra gente no grupo dos jovens, No grupo né? dos jovens. Do cara que tinha um câncer muito raro e tava em fase terminal e ele acaba morrendo. No vídeo ele não cita nada de finanças, até onde eu me lembro, né? Ele cita o quê? Cara, ele cita, digamos assim, aprimoramento do ser dele, entende? Ele fala que através daquela doença ele se aprimorou em algumas áreas, né? É, através daquilo ali, ele começou É o que a ele enxergar o diz. mundo como deveria, né? Ele fala que através da doença ele começou a prestar mais atenção na vida e não nas coisas ruins que acontecia pra ele. Porque ele não tinha controle sobre É o que ele câncer. diz. Exatamente. É o que eu tava falando aqui no início. Até o pessoal que tá olhando pode falar assim, pô, mas os caras foram ali do outro lado da mesa, mas não estão falando não estão falando o que significa a Selic. Não estão falando o que é IPCA, IGPM. Entendeu? Cara, assim, o foco hoje não é a gente pode até vir aqui explicar como é que tu entra numa corretora e compra uma ação, entendeu? Mas o foco é exatamente o que a gente tá falando agora. Se tu quer aprender isso, tudo bem, meu, não tem problema nenhum, tu tem que aprender isso, até pra conseguir ter como investir, ter um leque maior aí de como Sim. lidar com o teu dinheiro. Mas o foco é tu te aprimorar como pessoa, como ser. Tem alguma coisa pra falar? Mais algum texto? Não, por Hoje. enquanto, não, negativo. Podemos passar pra próxima pergunta? Podemos passar, mas... Vamos lá. Podemos passar. Jesus, quando esteve na terra, orientou seus discípulos e as pessoas a quem pregava sobre acumular tesouros no céu. O que seria isso? O que é acumular tesouros no céu? E aí? Eita! Ixi, Quem começa? Em poupar. deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Deixa eu ver. Wesley, tu? Ah, Wesley. Não, é tu. Wesley começou na última. Não, posso começar, deixar essa pausa pra ele. Bom, acumular tesouros no céu.
A Bíblia cita o seguinte: primeiro o reino de Deus e o resto é acrescentado. Vou começar por aí, ok? A prosperidade terrestre é uma consequência, né? A gente tem que focar os olhos no céu, como cristãos que respondem essa pergunta. Deus orientou seus discípulos aqui, como juntar tesouros no céu. É simplesmente, eu defino, tá? Botei entre aspas, para o pessoal não confundir, que não é uma coisa que é para todos, mas é uma coisa que eu penso. É a tua opinião. É a minha opinião, ok? É um dos meios de juntar tesouros no céu é amando e ajudando o meu próximo, tá? Porque isso é o que Jesus ensinou. Jesus veio para nos mostrar o que é amor ao próximo, tá? Ele mesmo se sacrificou por nós. E quando você ajuda o seu próximo, você está ajudando Cristo também. E está escrito lá, deixa eu ver aqui, lá em Mateus capítulo 25, do 34 até o 36, depois do 40, da volta dele, né? Vinde benditos do meu Pai, que o reino é preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Quando eu tive fome, me deste que comer. Quando eu tive sede, me deste que beber, né? Então, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente ajuda alguém que precisa, independente da situação financeira, tá? Independente do como tá a tua vida atual, ajuda com um pouco que tu pode. Poxa, teu vizinho lá não pode cortar grama, ele tem problema nas pernas. O que custa tu pegar um dia e ir lá cortar a grama dele? Não custa. Tá entendendo? Se tu tá passando na rua, o morador de rua te pede um pastel, e tu tá com um pastel na mão, que tu recém comprou, mas tu sabe que tem dinheiro pra comprar mais. O que custa tu dar aquele teu pastel pra pessoa que pediu ali? Ele não tá pedindo dinheiro, tá pedindo comida. E aí ele já tá citando o quesito do amor ali de novo. Ele leva amor. Até, cara, isso aí realmente é uma questão de aprimoramento do próprio ser ali, pra tu tentar... Tá, em alguns casos tudo bem, eu não tô falando que é errado tu comer o pastel, tá? Não tô tá saindo falando mais que é errado. no Não, mercado. generaliza. O morador de Eu dei rua um pede exemplo, na verdade, pede né? um pãozinho de queijo, né? Eu dei um exemplo, na Isso. verdade. Aí ele tá falando no quesito do egoísmo. Até porque é normal do ser humano ser egoísta. Eu não concordo. Tem um pensador, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas que a tese dele era de que o homem nascia bom e a sociedade o corrompia. Não. Quem lembrar aí, bota nos comentários o nome, me ajuda aí porque eu me esqueci. Mas não, a tese aqui não é essa. A gente A gente nasce mal nasce pecador. e a gente tenta se aprimorar. Até porque essa questão do pastel, eu já passei por isso, cara. Quem anda na Independência ali, meu, tu vai passar por isso. E eu já comprei um pastel no Bourbon e o cara me pediu, eu falei, não, eu tô com fome. e eu acabei não dando o pastel. Cara. Mas vai, acontece. Pode continuar. Aí depois Não, foi mas lá no... Mas é uma realidade, a gente como ser Tá humano, fácil, a gente faz isso muito, cara. A gente faz isso muito. Eu não tô dizendo que a gente não faz, mas a gente tem que parar pra pensar, tu como um pequeno Cristo, o que um cristão é? É um pequeno Cristo. E tu como um pequeno Cristo, que exemplo tu tá dando pras pessoas? Não adianta ter só um cristão dentro da igreja, entendeu? Tem que ter um cristão fora da igreja. Então, a gente teria que ajudar. E muitas vezes a gente não ajuda, cara. É que nem o Gabriel falou, eu tô com muita fome, tô zerado. Então, às vezes a gente faz isso realmente. Mas eu citei um exemplo. Por quê? Porque é assim que tu ajunta tesouros no céu. Então, assim, ó, a Bíblia fala, quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. Se tu tem prosperidade financeira pra ajudar alguém e tu não ajuda, tu vai ser cobrado por aquilo, entendeu? Deus vai te cobrar mais tarde por aquilo. Porque eu te dei esse presente, eu te dei essa dádiva. Tudo que vem de bom, de bênção pra ti, foi Deus que te deu. Então, se foi Deus que te deu, então faz bom uso. Tá entendendo? Faz bom uso. Então, eu acho que uma das formas de juntar tesouros do céu é ajudando o meu próximo, é amando o meu próximo. Porque assim eu vou estar acumulando tesouros no céu, olhando pro céu, o resto, buscando o primeiro reino, o resto é consequência, entendeu? Deus vai te dar bênçãos. E tu faz com aquelas bênçãos o melhor pros outros e pra ti também. Vou pegar e tentar definir também o que eu acho que é juntando tesouros no céu, né? Vou ler lá o que tá em Marcos,
capítulo 6. Vou começar no versículo 1. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Ali eles estavam citando o que de Jesus? A sabedoria dele, não? E Jesus foi quem orientou a como que se acumulava tesouros no céu. Como que se acumulava ali? Pode ver pelo aprimoramento pessoal de Jesus. Ah, mas tá citando sobre... Tá, assim, ó, vou ir de uma fonte fora da Bíblia. Tu pode pegar e, então, pesquisar sobre a vida de Jesus. Não na Bíblia, mas pode pesquisar que muita gente, até Clóvis de Barros Filho, por exemplo, considera Jesus um grande sábio. Não tá, como ele não tá na visão cristã, pelo menos ele ainda não chegou aqui, ainda não concorda com nós, ele crê que Jesus foi um sábio. Sim. Não Deus, mas um grande sábio. Mas um grande sábio que orientava as pessoas a fazerem o quê? O que vocês acham? Ele, como carpinteiro, foi elogiado pela sua sabedoria. E quando ele estava fazendo o quê? Quando ele estava discursando sobre um determinado assunto. Entendeu? Ele deixou claro ali o que significa acumular tesouros no céu. Acumular tesouros no céu é exatamente o que tu faz aqui nessa terra com aprimoramento pessoal. Pô, Gabriel, mas tu tá falando de novo disso? Tô falando de novo disso, porque é o exemplo que tá ali, entendeu? Não precisa necessariamente estar ligado, e não tá necessariamente ligado às posses que tu tem. Até porque Jesus, lá em Mateus, vão falar assim: mestre, eu quero segui-lo. Ele fala: as raposas têm seu ninho, as aves têm seu ninho, as raposas têm sua toca, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não tô falando que tu tem que não ter nada, até porque a gente vai chegar em algumas perguntas mais pra frente que vai explicar mais sobre isso, né? Mas tô falando sobre o quesito de acumular tesouros no céu. O que tu acumula, o que tu passa. O que é legado pra vocês? O que vocês consideram legado? O que significa legado? Deixa a tua marca, né? Legado eu posso definir da seguinte maneira: é o que eu deixo de marca nos outros, certo? Eu posso deixar um legado bom ou um legado horrível. Que nem eu vou te dar um exemplo assim, ó. Hitler deixou um legado horrível. Deixou um legado horrível, cara. Muito ruim. Entendeu? Tanto que o símbolo que ele criou na época do nazismo, se tu usar ele na rua hoje, vão te prender. Sim, entendeu? Esse é um legado horroroso. Jesus deixou qual legado? Ame o seu próximo como a ti mesmo. mesmo. Mas além disso, qual foi o legado? Hitler deixou o legado da guerra, entendeu? Da discórdia, de que existe a gente que é superior a outro, entendeu? Que existe uma raça pura. De todo mundo que tá aqui na mesa, eu acho que só o Ricardo sobrevivia na época de Hitler. Nós tudo ia ser mandado pros campos de concentração, cara. Eu não sou professor de história, né? Mas quem tá assistindo a gente aí que manja bastante de história, acho que o ariano, na verdade, é o descendente do alemão, né? Que aqui na mesa só temos o Ricardo. O Ricardo ia contar a Só história. ele se safava. O Ricardo é o único que ia se dar bem. Agora Jesus deixa um quesito diferente. Ele fala o quê? Aprimorem-se, busquem conhecimento. Ele, através disso, vocês vão deixar um legado, e esse legado vai contar como um tesouro no céu. Tu quer falar mais alguma coisa? Tu pode ver que aqui no podcast a conversa é bem descontraída, entendeu? Não, Então, tranquilo. muitas vezes eu não vou passar pra ti, eu vou passar pra eles. Tu vai ter que me interromper. Não, tranquilo. Passa por cima e vai Passa- falando. Tu vai ter que me Que, cortar. não, que nem um trem. Tu viu o podcast do... eu ia citar... Quem falar mais alto, fala. Exatamente. Eu ia citar o podcast de filosofia, mas eu cito mais pra frente. Que a gente fez um podcast de filosofia aqui Não, também. tu complementou o que eu falei, né? Jesus ensinava a gente a ter conhecimento, a ser sábio e ajudar o próximo. É a forma mais certa de conseguir juntar tesouros no céu, né? Porque é o que ele nos ensinou. Claro, tem muito mais, né, a respeito disso. Tem que manter a comunhão, orar, né? Chegar lá, principalmente, né? Não adianta tu juntar tesouro e não chegar lá, né? Então, esses são os objetivos principais. É isso aí. A pergunta tá respondida, eu acho, né? Eu acho que sim, vai depender deles aí. Se eles Tá querem respondida a fazer pergunta? Tá ótimo. E com vocês. Então, acho que a gente já pode ir pra última pergunta, então, se não tem mais alguma coisa. E aí, quem lê pra nós? Eu leio. Pode ir. Porque Jesus pediu para que o jovem rico vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres.
E após isso ir e segui-lo. Deveria eu também vender tudo o que tenho e dar aos pobres? Vai que é tu que é o convidado. Tu que começa. Então eu mato no peito, vou eu então. Eu acho que, primeiramente, responder, não é necessário tu doar tudo que tu tem, tá? Fica tranquilo, fica calmo, não é Glória. necessário. Ainda bem, doar tudo. conforto. Você acalmou com essa Ai. Obrigado. Eu não posso vender tudo e ficar só com a cama? Não, pode ficar com tudo, tranquilo, né? Respondendo a pergunta sobre o jovem rico. Jesus pediu para o jovem rico doar o que ele tinha para os pobres e seguiu. Todos sabem que já leram e já conhecem a história que ele não fez isso. Ele continuou com seus bens e sua riqueza e não seguiu Jesus. Acho que é normal. A questão é a seguinte: por que Jesus pediu isso? Porque ele percebeu que antes disso ele perguntou para o que eu tenho que fazer para herdar o céu. Eu já sigo os mandamentos, o que eu tenho que fazer? Né, um pouquinho antes da história ali, né? Por que chegou naquele contexto da história? E Jesus respondeu: doa teus bens, dá para os pobres e siga-me. Por que Jesus pediu isso? É muito simples. O coração dele Acho que volta na estava pergunta, né? totalmente, Então tudo Volta na interligado. Boa Volta pergunta. na primeira totalmente pergunta. apegado, cravado naquele tesouro, naquela herança que ele tinha. Entendeu? Então Jesus pediu isso porque sabia, é isso que está faltando. Por quê? Porque volta na questão, não se ama dois senhores. Somos somente um. A gente não sabe se aquele jovem tomasse outra decisão de abandonar tudo, dar para os pobres e seguir Jesus. A gente não sabe o que ele se tornaria. Ele se tornaria um discípulo de Cristo, provavelmente. O nome dele provavelmente estaria no livro da Bíblia. A gente não sabe, a gente conheceria o nome, porque a gente não sabe o nome dele. A Bíblia cita o jovem rico. Entendeu? Então ele deixaria um legado, como o Gabriel falou. Um legado bom. O que ele deixou um legado? Um legado desconhecido. Tá entendendo? Então, quando Jesus pede para ele abandonar tudo, não é questão de tu tem que abandonar tudo. É porque o teu coração tá muito firmado naquilo. Então, respondendo aquela última pergunta ali também, ó, devo eu doar meus bens? Não deve. Porém, se tem alguma coisa que tá no teu coração, tem algum bem teu, alguma coisa que tá contigo, tá? Que tu ama acima de Cristo, tem sim. Essa é uma verdade. Ok? Não tô aqui pra julgar ninguém, tô aqui pra você olhar pra si mesmo, olhar dentro de ti, fazer a seguinte pergunta: tem algum bem meu que eu amo, que eu penso nele 24? Eu dei o exemplo antes do meu gol quadrado. Pô, eu tava amando aquele gol, então eu fui lá e me desfiz dele. Claro, né? Por causa das contas, tem muito mais um contexto a respeito disso, mas é um exemplo que eu dou. Olhe pra si mesmo, tem alguma coisa aí dentro de si que tá amando acima de Deus. Isso tu tem que doar. Isso tem que vender, tem que tirar da tua vida. Então, eu respondido essa pergunta, ao meu ver, é isso. Alguma coisa pra complementar, Gabriel? Olha o convite que Jesus faz pro jovem rico. Olha o convite. Tá lá. Tá em Mateus e Lucas, né? A parábola do jovem rico, se eu não me engano. Aqui em Mateus tá em Mateus 19, 16. Aí fala a parte que o Wesley falou, né? De que ele pergunta o que ele precisa fazer pra ser salvo. Aí Jesus cita os mandamentos e Lucas complementa dizendo que ele interrompe. No que ele fala, não, mas isso aí tudo eu já faço. Sim. Tudo eu já faço. Aí no finalzinho Jesus dá esse final. Ah, então só te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, distribui aos pobres e segue-me. Aí o jovem rico, Lucas, relata que ele vai embora entristecido. E Jesus vê que ele está entristecido. Mas eu quero que vocês olhem o convitezinho que Jesus fez no final, que ele é diferente do convite que Jesus fez, por exemplo, para Jó, para Ló, para Abraão, entendeu? É um convite diferente. Tá, Jesus nem conviveu no período que ele estava aqui na Terra com essas pessoas, não conviveu, mas é um convite diferente. É um convite, não é o convite que ele fez para Maria Madalena, não é o convite que ele fez para outras pessoas, para Lázaro quando ele ressuscitou. Ele diz assim, ó: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ele estava convidando o jovem rico para ser exatamente o que o Wesley falou ali no início, para ser um discípulo dele.
O convite que ele estava fazendo era maior. O chamado que ele estava fazendo era maior do que o chamado que ele fez pra Maria Madalena, pra Lázaro, pra Abraão, entendeu? Por que eu citei Abraão, Jó e Ló? Porque tu sabe que Abraão, Jó e Ló, eles eram o quê? Milionários, Eles rico, tinha uma bens. boa condição financeira, entendeu? E isso não é errado. A gente não tá aqui pra dizendo que é errado. Não é errado. A gente tá falando aqui exatamente no quesito do amor ao dinheiro, que foi o que a gente explicou na primeira pergunta, né? Sim. E que é o que o Wesley colocou ali, de que o jovem, aquele que nem nós ali, que provavelmente tinha a nossa idade, talvez um pouquinho mais, né? Na época tinha dificuldade em entender. Porque na época, pra ele, o circo, o que ele vivia, a inspiração dele era trabalhar pra ter aquilo ali. E eu A gosto de vida pensar, dele acabava Gabriel, ali. eu gosto de pensar que aquele jovem não tinha uma mente tão forte assim. Eu acho que ele herdou a herança, aquela riqueza. Porque se ele fosse um homem que a riqueza, os bens, soubessem, tivesse conhecimento que foi citado antes, tivesse conhecimento, ele saberia fazer dinheiro ou adquirir bens em qualquer lugar que ele fosse. Entendeu? Então ele podia ter doado e ido com Jesus. Mas a prosperidade, ele não sabia que a prosperidade que ele ia ter no céu ia ser muito maior. O convite que Jesus faz pra ele é um convite maior, que Muito é o maior. de deixar ele como discípulo. Muito E maior. vocês já viram o que os discípulos ganharam depois no céu? Ganharão, no caso, no céu? Qual que é? Depois, Jesus, a prosperidade que Deus dá, que nem o Wesley citou, é maior? Sim. Só que muitas vezes ela não é aqui nessa terra. A gente não vai ver ela aqui. Ali mais pra frente, quando termina o perigo das riquezas, aí Jesus conta a parábola ali, conta a história do camelo na agulha. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Foi a mesma coisa que aconteceu com o jovem rico que aconteceu com os discípulos. Eles deixaram Sim. literalmente tudo. Aí Pedro agora fica preocupado, né? Tá, mas a gente deixou tudo e a gente agora não tem nada. O que a gente vai ter depois? Aí Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eles iam ser o quê, cara? Eles iam estar tendo um papel de rei, entendeu? Eles iam, mas não aqui, mas depois. Por que eles iam ter isso? Por causa que eles chegaram naquele ponto que a gente comentou no início, de que não é o amor próprio, entendeu? Não é o amor pelo bem que eu tenho, mas é o aprimoramento do meu ser e agora o amor pelos outros. Porque o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. Até por isso que na Santa Ceia até tem os quadros que pintam, né? A ceia, a última ceia de Jesus. Sim. Só que o quadro pinta errado. Até porque se tu for... o quadro pinta errado porque se tu for ver na arqueologia não era nem daquele jeito que eles sentavam na mesa. Era Sim. diferente. Mas tá, pra ilustrar tá bom. A última ceia, Jesus faz o quê? Jesus pega e começa a lavar o quê? Os pés Os dos... pés discípulos. Aí Pedro fala o quê? Eu não sou digno de Pedro lavar não meus quer pés. aceitar. Não quer aceitar. Não, não Exatamente. sou digno. Mas daí Jesus diz que se ele não quer, não lavar os pés de Pedro, Pedro não tem parte com ele. Mas Jesus está ensinando o que com aquilo ali? Ele sendo o mestre, sendo o maior de todos eles, faz o quê? Faz o papel que na época era para um servo fazer. Serve pra fazer. Porque na época era o servo que ia lá e lavava os pés dos outros. Mas Jesus naquele momento ele ensina a humildade. E que o maior no reino dos céus, como ele cita, um pouquinho antes de Mateus, está acontecendo a briga ali, vamos ver se a gente acha. Acho que é capítulo 4, eu acho. Não dá pra frente. Aqui um pouquinho antes da parábola do jovem rico, vocês vão ver que vai estar os apóstolos ali brigando para ver quem vai ser o maior no reino dos céus. E o que tanto que a mãe de um dos discípulos chega lá, velho, não, mas não tem como os meus filhos se assentarem no teu direito. Aí a resposta que Jesus dá é exatamente a resposta que ele quer explicar o quê? Que se livrem do orgulho. Se livrem de tentar colocar sempre primeiro o eu. Não tô falando que tu não pode ter autoestima, por causa que talvez alguém vai pegar um corte desse podcast E vai botar distorcer. eu falando isso e vai dizer que eu sou contra a autoestima, entendeu? Não, Alguém vai fazer isso. eu não vou falar nada em questão da autoestima, né, cara? Eu nem tenho isso. Não, vamos falar. Eu não Difícil falar sobre isso. É eu difícil. Não tô falando Vaidade e autoestima não é comigo. que tu não pode ter autoestima, tá? Não tô falando isso. Eu tô falando no quesito
de que tu só pensa em si próprio e não no outro. Tô falando no quesito do pastel lá pro cara da rua, Mas entendeu? agora tu já falou, agora vamos pegar só aquela parte, Agora- vamos cortar e Vamos pegar só aquela parte Exatamente. lá e nunca mais vão vamos achar tentar, o vídeo de volta. vamos tentar, O completo com a explicação, vamos não. tentar sentar a sarrafada em cima de mim depois. Mas depois a gente tenta, depois a gente posta o podcast completo e bota o link ali pra quem não viu completo, olhar completo pra entender o que eu tô querendo dizer. A gente Tá, ok. pode fazer isso só pra chamar atenção depois. Tá, Só ok. pra chamar a atenção, exatamente. O quesito jovem rico. Amor, literalmente amor ao dinheiro e aos bens. Aos bens. Em questão de prosperidade, poderia ser próspero financeiramente aqui na Terra, mas como aprimoramento do próprio ser, como ele, como pessoa e como indivíduo perante a sociedade. Era o quê? Pra mim não era aprimorado. E Jesus Não. tá fazendo qual convite? Vem e segue-me. Agora Jesus tá falando assim, ó, tu vai ser um dos meus discípulos. Mas ele rejeita o convite. Entendeu? Ele rejeita o chamado. O problema de tu ser muito próspero, às vezes, no quesito financeiro, é que tu pode recusar um chamado. Entendeu? A gente falou aqui no podcast de filosofia, eu acho que Não foi. que a gente tenha um problema com tu ser próximo num quesito financeiro. Exato. Mas tem a chance de de tu não perder. seguir uma oportunidade. oportunidade, um objetivo maior pra ti, entendeu? A gente falou no podcast de Tá Acabando Meu Tempo. Né? Tá No acabando. podcast de filosofia. A gente citou o livro dos canibais de Malecula. Malecula. Que eu escrevi Malaleuca, Malaleuca, né? Malaleuca. Mas é Malecula. Nossa, ele conseguiu piorar o Eu que tava consegui escrito. piorar o que Parabéns, tava parabéns. escrito. Os missionários que foram pra Malecula e Romango, no país de Vanuatu. John Payton, John Williams, Norma Eu achei incrível que ele consegue Aulis decorar os nomes. e Exatamente. Norma... Como é que é o sobrenome? Esqueci Ah, o mas sobrenome. E se tu não Mas o lembra, como é que eu vou Norman e a lembrar? esposa não lembram. Gente, Aí vai depois lembrar. o senhor e a senhora Smith, Da alma lá. quando eles foram pra lá. Don Nixon chegou no final, quando já tava no final, entre aspas, quando os adventistas já estavam instaurados lá. O Norman morreu, cara. Morreu de malária e febre terçã, entendeu? Ah, mas ele não teve prosperidade, ele não teve uma... Como é que eu posso dizer assim? Não se deu bem no quesito financeiro aqui. Cara, antes de ir pra lá, ele vivia uma vida boa no país em que ele tava boa. Melhor do que em Vanuatu, cara. Mas ele aceitou um chamado, entendeu? Ele largou o que tinha. Porque Sim. ele entendeu que sim, ele foi o chamado dele deu o resultado, deu. Hoje E o deixou Vanuatu... um legado. Vocês lembram muito como é que bom. eram os índios lá? Deixou um legado muito bom. Cara, os índios matavam em si próprios e comiam a carne um do outro, cara. Entendeu? Hoje não existe mais. Vanuatu hoje é civilizado. A França, na época que tentou citar, falou assim, cara, e se vocês tiverem um progresso em 20 anos aqui, tá bom. Em menos de 10 eles conseguiram. Ainda vai vir alguém e vai falar, isso é errado, tá tirando a cultura A do... cultura deles. A gente até falou isso de que se algum antropólogo ia me xingar, né? Mas o que eu tô falando? Isso aí é deixar um legado, isso aí é ser próspero. Vai lá, vou deixar tu falar, senão... Não, falar não, Acabou o tempo, falou né? tudo já. É o principal, né, cara? Deixar o legado. Sendo próspero é simplesmente largando tudo e seguir o chamado. Largando tudo que eu digo, né? Largar aquilo que teu coração tá preso. Aquilo que teu coração Porque muitas tá... vezes o quadrado. chamado vai fazer com que tu largue exatamente o que te prende. que te prende. Exatamente o que te prende. É uma luta, né, meu? Constante. O Norman e a Alma Willis, lembrei. Norman e Alma Willis. Tiveram que largar o quê? Aquele lá que tu não quis ler? Aquele lá que eu não quis ler, do Diário da Alma. Eu li um pedaço, eu confiro que uns 3, 4 parágrafos eu pulei. Mas é Aham. porque a tristeza tava muito grande. Aí eu não aguentei. Chorar não ia ficar bom, né? Até porque eu tava dentro do trabalho, não podia chorar. Então aquele parágrafo e eu pulei. Eles largaram uma vida cômoda, entendeu? O chamado acabou apertando eles desse lado. Outro exemplo disso é Mateus, né? O discípulo de Jesus, né? Ele era um cobrador de impostos. Verdade. Ele tinha uma vida bem próspera, né? De certa É. forma. E ele largou tudo com o chamado de Financeiramente Jesus. falando, né? O mesmo convite do jovem. Do homem rico. Ele largou tudo e seguiu. Porque a prosperidade que ele tinha era só financeira. Era só financeiro. Porque ninguém gostava do cara, ninguém gostava dele. Todo mundo odiava, detestava ele. E Por ele que será, né? Por que será? Porque ele é considerado traidor do povo. Então, literalmente, cobrava. quando chamaram ele, ele trocou a prosperidade financeira pela prosperidade emocional. Entendeu? Pela prosperidade que tá com Cristo.
E outra, ele vai ser muito mais próspero no céu, né? Então, é um bom exemplo disso. Então, tá acabando o tempo, gurizada. Bah. Eu acho que, assim, ó, eu vou agradecer também. Eu sei que agora vocês estão apresentando, mas eu tenho que agradecer o pessoal que tá olhando a gente, que esse podcast tá sendo realizado com a ajuda dos nossos apoiadores. Entendeu? Tem muita gente que tá apoiando a gente. Nossos Não. investidores chamado Gabriel. Nossos investidores. Mas não só eu. Tem gente que agora a gente tá com um Pix aí, né? Pra quem conseguir doar qualquer valor aí pra ajudar a base. Cara, Uns 200 a reais. gente vai. Talvez a assim, gente teu vai fazer coração. depois um agradecimento melhor. Assim, Lembrando que, 200, né? 500. Lembrando da parábola dos talentos, né? Aquilo que tu doar, né? Eu volto. A gente vai fazer um agradecimento melhor, mas todo mundo que já ajudou a gente aí de maneira financeira, de maneira com material, de maneira pessoal, vindo aqui junto, participando. Até. Hoje a gente tá sem plateia, né? É. Mas geralmente a gente tá com É que a plateia tá aqui, né? A plateia Hoje a gente tá com 2 Pra quem- convidados. Geralmente essa que hoje apresenta tá na plateia. Mas então, todo esse pessoal aí do distrito que ajudou e tá ajudando, a gente agradece e pede que, por favor, continuem Continue. ajudando, porque é isso que tá fazendo com que o podcast E o siga projeto vai continuar, né? E tem Exato. muito mais coisas que a gente tá falando nos E muitos bastidores. podcasts. pra frente. Tem muito mais. Ó, Nos bastidores. Não vou prometer, mas vou dizer Ah, assim, ó. não cita nada, A cara. gente faz um podcast depois, então, pra quem não gostou. Deixa oculto, deixa oculto. Deixa oculto. Mas só vou dar um spoiler. Pra quem não gostou. Não chegou aqui com a intenção de que aprender a lidar na bolsa de valores. A gente faz um podcast depois explicando um pouquinho mais alguma coisa voltada pra esse tipo. A gente pega um tema aí, por exemplo, taxa Selic. O que é a taxa Selic? Um podcast, digamos, já que a gente falou que as pessoas têm que se aprimorar, né? A gente pega um podcast explicando taxa Selic, o que tu acha? Taxa Eu acho que eu vou Selic, ficar no bastidores. Eu, taxa- eu vou ter taxa que aprender Selic, também. IPC, IPCA, IGPM. Eu acho que eu não vou poder B3. apresentar nesse daí. A gente faz algumas coisas assim pra galera que tá querendo me bater aí, porque eu não falei nada disso. Mas vou parar de falar, vou deixar encerrar. O tempo tá difícil. Dá pra acreditar que a gente já tá quase 1 hora aqui? Não dá não, pior que Passa não. rápido. Ainda não Passa muito passa rápido Passa pra muito caramba, né? E eu queria agradecer, então, a todo mundo que tá assistindo a gente, que assistiu a gente até aqui durante essa 1 hora. Agradecer ao Wesley, que Eu que aceitou o agradeço. convite, porque tu já não me fala nada, né? já Tu já é não é. da casa, Não não vou esquece dizer de nada. dar o sininho, né? Dar uma curtidinha, comentar, Exatamente. se inscrever no canal, Pra compartilha poder com o divulgar. amiguinho, com a amiguinha lá e vamos crescer, né? Exatamente. Exatamente. O mistério que a gente deixou pro final, pra quem não sabe, a gente é. 0 à esquerda. Além de ser esquerda, eu e a apresentadora de hoje somos Irmãos. 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 São muito diferentes. É por assim. isso que ela apresentou tão bem, né, mano? Tá no sangue. Exatamente. Claro. E por isso que ele é tão lindo, Acabou ó, a genética. modéstia. Acabou a minha modéstia. Olha, eu não vou falar nada. eu vou ficar quieto. Mas então tá, Ah, é isso? Posso deixar minhas palavras finais aqui? Vai lá, tu tem. pode. 1 minuto? Não, Tem menos. 30 segundos. 30 segundos. De novo, obrigado pelo convite. Agradeço também quem tá assistindo. E eu queria deixar com vocês Provérbios 16:1. Leiam em casa, tá? Aqueles que se sentirem interessados. E façam aquilo que tá escrito no Provérbios, que vai dar tudo certo, né? Com a sua vida, com a sua prosperidade, independente de qual seja. E valeu. Obrigado de novo pelo convite, né? É isso aí. 30 segundos, foi? Foi, já até Foi, passou um pouquinho. Obrigada por você ter assistido a gente até aqui. E logo, logo vai sair mais um podcast. Então fica no aguardo aí. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.